Websérie 6 temporada EP16, O Pest, análise completa. Chegou a hora de destrinchar os acontecimentos do episódio 16 da sexta temporada de O Pest. Esse episódio foi um verdadeiro turbilhão de reviravoltas e tensões, com cada personagem mostrando lados inesperados e novas atitudes que prometem mexer ainda mais com a trama. Vamos nessa. Desde o início temos o personagem Nell, conhecido por sua periculosidade e falta de educação, mas que surpreende ao aparecer mais calmo e até engajado em conversas nas ruas, algo raro de se ver nele. Enquanto isso, o Emerson, ou Emerson, como alguns comentam, segue evoluindo na sua trajetória criminosa, deixando claro que cada dia que passa ele se aprofunda ainda mais no mundo do crime. Junto com ele, Neto se destaca por ter trocado tiro na guerra lado a lado com o Imperador, que também se mostra em constante transformação. Um ponto intrigante é o usuário, que está sempre pegando maconha, naquele mesmo ponto, na boca onde John, o chefe rival do Pest, costuma ficar. Fica a dúvida. Ele está apenas curtindo sua erva ou estaria, na verdade, agindo como um observador, seja para a polícia ou até mesmo para o próprio Pest? Essa postura deixa o clima de suspeita no ar. Falando em suspeitas, o Rafa, que muitos acharam que sairia da série, volta a confirmar sua presença. Mesmo tendo se posicionado contra o Pest, apoiando Alessandro e chegando a postar depoimentos nos stories, criticando o líder, ele aparece neste episódio. Não sabemos se ele continuará firme nos próximos capítulos, mas o importante é que ele marcou presença. O Pest, dono da série e chefe do crime na localidade, causou reboliço ao chamar sua mulher e sua mãe para a favela no mesmo dia. Ele enviou a mãe para a casa que ela tem na comunidade e manteve sua esposa, Tóquio, que já havia exposto as traições cometidas contra ele em sua residência. Essa decisão evidencia a tensão interna do império que ele comanda e o clima de insegurança que paira sobre o grupo. No meio desse caos, o WL se destaca cada vez mais. Acabou deixando o WL de lado. Aproveitando a situação, WL reuniu todo o dinheiro da favela. Chegou a juntar 100 mil e o entregou a John, mas não sem antes exigir 20 mil, para ajudar na vingança contra o policial que o baleou. Segundo ele, já tem gente monitorando a guarnição que realizou o disparo, e a vingança parece ser certa. Durante a guerra, Lacoste, um dos soldados de John, quase perde a vida escorregando, o que virou motivo de deboche entre os criminosos. Em meio ao tumulto, um novo integrante na função de guarita, responsável por monitorar a movimentação e alertar sobre a chegada de inimigos ou da polícia, se mostra bastante atribulado e confuso. Em um lance inusitado, quando o imperador foi surpreendido esse novo guarita tiveram tempo de fugir, deixando transparecer o medo real de se envolver demais nessa vida. John também fez questão de comentar sobre o Rasta, que vinha de uma aliança com Alessandro e com o grupo que acabou sendo eliminado, classificando-o como, apesar de ter chegado junto de primeira, foi rapidamente cortado por WL, que não queria que ele se destacasse. Enquanto isso, Azulão, que sempre esteve por perto de John, observa toda essa movimentação e nota que a cada dia seu valor diminui frente ao crescimento de Babel, que pode chegar a assumir a liderança do grupo. Capenga, o bandido veterano conhecido por ter perdido uma perna, está visivelmente preocupado. A guerra no crime pode atrair uma quantidade maior de policiais para a favela, deixando-o nervoso com as consequências dessa escalada. E John, mesmo após ter recebido uma reclamação do seu líder maior, atividade, que está preso, conseguiu se safar com algumas mentirinhas e manter a grana para quitar suas dívidas. Enquanto isso, no campo dos relacionamentos, Vivi, esposa de Capenga, mas pensa seriamente em abandoná-lo devido ao medo que a vida criminosa impõe. Do outro lado, Flávia, esposa do Pest na vida real e chefona do crime na série, está cobrando sua parte. Ela pretende dar um tempo fora da favela e quer o dinheiro que lhe é devido, o que deixa o Pest bastante inquieto, afinal,
O último assalto não foi suficiente para cobrir tudo. A atenção não para por aí. Parma, o velho no crime, está apavorado com a possibilidade de morrer e deixar seus filhos desamparados, mantendo-se sempre em alerta. A mãe do Pest, por sua vez, está revoltada com o filho, ainda lembrando da farsa da morte, que ele forjou, e de ter que se retirar para o interior, o que a faz não querer nem ver a cara dele. Em meio a tudo isso, Parma ainda ousa se aproximar da mãe do Mael, embora ela o rejeite, lembrando que ele é casado, o que só aumenta o clima de intrigas. Formiga, irmã de Capenga, presencia a cena e começa a chamar a galera para observar, relembrando o episódio em que ela teve o cabelo cortado pelo próprio irmão, algo que a assombra até hoje. Na sequência, o Guarita, tomado pelo medo e arrependimento, vai até o ponto de encontro do neto durante a noite e acaba sendo surpreendido pelo pastor Fabrício, que insiste em oferecer um folheto e recita palavras de fé, afirmando que Deus não o esqueceu, mesmo enquanto uma operação policial se desenrola ao fundo. Esse momento reforça o sentimento de culpa e a sensação de que muitos desses personagens estão presos em um ciclo sem fim de escolhas erradas. E não para por aí. Priscila, esposa de Parma, expulsa-o de casa após descobrir suas investidas. Com a mãe do Mael, Elton aparece correndo, gritando que a polícia invadiu a casa de Janderson, que conseguiu fugir, mas deixou para trás drogas, agravando ainda mais a situação dele, que já estava com dívidas. Enquanto isso, o Guarita e Neto, que trabalham para o criminoso Cadeira, um cadeirante que acabou sendo abandonado e morto durante uma operação policial, são capturados e os disparos de seus colegas ecoam, prenunciando novos episódios de violência. A situação se agrava quando a casa do Pest é invadida durante a madrugada. Em meio ao caos, Tóquio, esposa dele na série, é baleada e morta, gerando pânico entre os soldados. Douglas e Nell, responsáveis pela segurança do Pest, entram em uma acalorada discussão sobre responsabilidades, deixando claro que se algo acontecer com o chefe, as consequências serão terríveis. Imperador, após quase perder a vida em uma troca de tiros, demonstra uma transformação. O medo se misturou à frieza e à raiva, prenunciando que ele pode se tornar um personagem ainda mais perigoso. Por fim, Capenga surge do nada no mato, alertando que alguém está dedurando o grupo, uma traição que ele promete punir com sangue. Em meio à invasão policial, que culmina com a execução de Dadose e Biel, a tensão chega ao ápice. Os policiais, ao confirmar os óbitos diante do Guarita e do Neto, afirmam com frieza que não, vocês foram mortos. E para fechar o episódio, um repórter informa que houve 5 mortes, evidenciando a brutalidade dessa operação. E você, o que achou dessa reviravolta que o Peixe trouxe para a série? A trama está cada vez mais intensa, cheia de traições, vinganças e decisões que podem mudar o rumo do império do crime. Fica ligado nos próximos episódios, compartilha essa análise e deixa seu comentário pra gente. Continuar debulhando cada detalhe dessa história alucinante. Tamo junto.